Queridos irmãos, abram a palavra do Senhor. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler os primeiros 9 versículos da palavra de Deus. O tema dessa mensagem que Deus colocou em meu coração é como viver após a tragédia. Por acaso a vida depois da tragédia? Conseguimos viver depois que a tragédia bate à nossa porta? Vamos ler Atos capítulo 9, dos versículos 1 a 9. Você achou? Diga amém. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo-lhe os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ó Deus, nós somos gratos pela tua palavra. Agradecemos-te, Senhor, porque é a partir dela que nós ouviremos a tua voz. Muitos de nós que aqui estamos nesta noite veio para ouvir a tua voz, para levar consigo a resposta dos seus dramas, das suas dificuldades, das suas tristezas, daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso é nesta noite que nós nos colocamos à tua disposição. Os nossos ouvidos serão como aquele que capta uma semente, e o nosso coração será uma terra fértil para ouvir a tua palavra, e ela, uma vez plantada em nosso coração, nós nos levantaremos para praticá-la. Por isso, muito obrigado. Fala aqui conosco, Senhor, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas fala conosco aquilo que nós necessitamos ouvir. Fala com o teu povo, Senhor. Usa-me como um canal para abençoar o teu povo nesta noite. É a oração que nós te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, qual que é a diferença entre tragédia e acidente? Às vezes nós temos o hábito de confundir ambos, mas há uma diferença significativa entre tragédia e acidente. A tragédia é tudo aquilo que acontece de mal e que nós não podemos evitar. Já o acidente é um tipo de acontecimento que é prejudicial, sim, mas nós poderíamos nos precaver acerca disso, poderíamos evitar. A tragédia é uma chuva torrencial que cai sobre nós, sobre um povo, onde nós não podemos fazer nada a não ser orar a Deus para que ela passe. Isso é uma tragédia. Se ela cair e derrubar muitas casas, e muitas vítimas forem acometidas por essa chuva, isso sim é uma tragédia. Agora, acidente é saber que essa chuva cairia,
para alguém que mora numa encosta e nada fazemos para aliviar a dor e o sofrimento das perdas daqueles que lá estão. Isso é um acidente. A chuva que cai sobre uma encosta e a derruba é uma tragédia. Mas não fazer nada, não avisar, não ser proativo às pessoas que moram ali, isso sim pode causar em nós a sensação não de tragédia, mas de irresponsabilidade. Se gerou irresponsabilidade, certamente é considerado como um acidente. Você quer ver uma coisa? Há pouco tempo nós lembramos, está na nossa memória, aquilo que aconteceu em Mariana, onde aquela barragem se rompeu e lama desceu, trazendo não só as dores, os lamentos, os gritos da cidade que foi derrubada, mas aquilo ali foi considerado como tragédia, e na verdade não foi, porque aquilo é de responsabilidade, ou melhor, de irresponsabilidade humana, que matou, que derrubou, que destruiu casas e uma cidade inteira. Aquilo foi um acidente provocado por mãos humanas e não uma tragédia. Não foi a natureza, não foi algo que estava fora do controle, não, estava no controle humano. Pela irresponsabilidade, aquilo ali sim foi um acidente. Todos nós choramos por ver mais de 300 jovens morrerem em Santa Maria. Alguém lembra disso? Numa boate Kiss, ela pegou fogo, não tinha saída suficiente para todos, morreram por aquela fumaça inalada que ali estava. Naquele dia ali, já mais de 200 jovens morreram, outros 100 morreram no hospital porque tiveram fumaça nos seus pulmões e lá não conseguiram. Isso foi tragédia? Não, foi acidente, foi provocado pelos homens. Eu lembro do avião há pouquinho da Chapecoense que caiu. Não foi uma tragédia, ainda que pareça ser uma tragédia, aquilo foi um acidente, porque a irresponsabilidade do piloto para não abastecer o avião de maneira suficiente causou a morte de todo um time de futebol, e não só um time, né? Levou famílias inteiras, foram destruídas naquele avião. Quando olho para esse episódio de Paulo, eu lembro também de algumas famílias que, por exemplo, foram sentenciadas pela sua própria dor, pela sua irresponsabilidade. Lembra de um pai que saiu de casa com um filho, a incumbência dele era deixar o filhinho na creche, mas por chegar lá e a sua rotina falou mais alto do que a sua responsabilidade, e acidentalmente deixou o filho dentro do carro, foi trabalhar. Quando ele se lembrou que o filho estava dentro do carro, ele foi buscar, o filho já estava morto. Parecia uma tragédia. Mas quando chegou diante do juiz, que o Ministério Público o processou por irresponsabilidade, por abandono de incapaz, ao chegar diante do juiz, o juiz disse: você já teve a sua sentença, você já teve a sua sentença, e essa dura sentença que você vai ter que carregar para toda a vida. Muitos de nós já experimentou tanto tragédia na vida quanto acidente. O que nós devemos pensar é no que nós vamos fazer a partir disso. Morreu? Acabou? O mundo acabou? Será que tudo que nós experimentamos durante esse período caótico de acidente, de tragédia, ou entre um e outro, ou experimentando um ou outro, será que a vida não continua? Será que há vida depois para todos esses que passaram por acidentes, por tragédias? Será que a vida continua ou não? Ou vamos morrer junto, porque o mundo naquela ocasião conspirou contra nós, o mundo nosso também acabou? Será? Quando eu vejo esse episódio de Paulo, eu fico pensando comigo: será que o que aconteceu com Paulo, ainda Saulo de Tarso, será que o que aconteceu com ele foi uma tragédia ou foi um acidente? Afinal de contas, ele era um homem poderoso. Ele tinha não só força política, mas religiosa naquela ocasião. E a ideia dele era prender a igreja do Senhor Jesus. Ele viu e considerou como seita aquele povo do caminho, aquele povo que era de Jesus,
aquele povo que viu Jesus ressurreto, e a partir da ressurreição de Cristo, e depois do advento do Pentecostes, já caminhava como igreja, evangelizando, alvoroçando aquele lugar, trazendo as boas novas, trazendo sobre cada um deles a esperança de dias melhores. Afinal de contas, Deus esteve entre nós, e agora está com o seu Santo Espírito, e aquilo para Paulo era perigoso. Porque quando ele olha Estevão, no capítulo anterior, morrer apedrejado e não negar a Jesus, ele diz: essa seita, essa religião, esse princípio, esse povo seguidor de Jesus é perigoso. Então ele vai até uma república, ele vai até o governo, ele vai até o sinédrio, ele vai até os responsáveis majoritários daquela ocasião, pede cartas, autoridade para matar, para prender, para cerrar em cadeias jovens, adultos, mulheres, homens, crianças, todos aqueles que falarem em nome do Senhor Jesus, ou que falassem em nome de Jesus, professando a sua fé em Jesus, seriam presos, encarcerados, se não mortos. Este homem sai cavalgando com sua tropa, no lombo de camelo, no lombo de cavalos, no lombo de burro. A gente não sabe qual era o animal que Paulo sai em direção a Damasco. Ele tem uma faca entre os dentes, ele tem os olhos sangrando, ele baba em direção bravamente contra esse povo, e as cartas nas mãos é mais do que um punho cerrado para matar e prender todos naquela ocasião. Os crentes daquela época teriam medo terrível de Saulo, porque ele gostaria de prender a todos. Esse era o dever dele, esse é o objetivo dele naquela ocasião. E é caminhando para Damasco que uma luz explode na frente dele. Era Jesus Cristo em glória, se apresentando a ele, e ainda com um ato de misericórdia. Eu imagino que a voz de Jesus seria suave, o chamando pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue, meu filho? E ele poderia conjecturar: eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo uma igreja. Ele disse: você não entendeu, porque essa fala de Jesus caracteriza para nós que cada vez que perseguem a igreja de Jesus, está perseguindo quem? A ele. Quando as tragédias, quando os acidentes, quando as perseguições vêm contra nós, a igreja, não estão perseguindo a pessoas, estão perseguindo a Jesus. Porque a igreja não são essas paredes que aqui estão, não são os móveis, não são os móveis e utensílios desta casa de oração. Não. Igreja somos nós, gente, povo. Nós vamos embora, a igreja só é viva quando nós estamos aqui. E é esta igreja, e é este Jesus, é este cabeça da igreja que Saulo não entendia que estava perseguindo. Então, como diz a palavra, subitamente uma luz aparece na frente dele, e ele cai. E ele cai cego. Aquele homem que era poderoso agora está manietado. Aquele homem que tinha autoridade agora estava desautorizado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele cai, e nesse momento, o que traz a dúvida ao meu coração quando leio essa palavra é: o que aconteceu com Paulo? Foi uma tragédia? Porque lembre-se, tragédia é tudo aquilo que está fora do nosso alcance, do nosso domínio, aquilo que vem do alto, aquilo que é poderoso, é mais poderoso do que nós. Um acontecimento desse, que nos torna e nos traz dano, é uma tragédia. Acidente é eu prever que aquilo poderia acontecer, e aconteceu. O que é que aconteceu com Paulo? Uma tragédia ou um acidente? Pô, eu lhe asseguro, foram as duas coisas. Porque quem aparece na frente dele era o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Isso não estava no controle dele. E era também um acidente, porque ele poderia muito bem prever isso. Desse acidente, dessa tragédia, desse fato ocorrido com Saulo de Tarso, eu gostaria de hoje partilhar com os irmãos o que aconteceu com a vida de Paulo,
E o que pode ser exemplo para nós, se um acidente, se uma tragédia, se algo acontecer conosco, se nós de fato estaríamos preparados para sobreviver? Bom, eu lhe asseguro uma coisa: todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que estão em Deus, todos aqueles que experimentaram a amargura de passar por um sofrimento e são filhos de Deus, são sobreviventes nos dias de hoje, e hoje experimentam novos caminhos, porque Deus assim o permitiu e tem um plano diferente para cada um de nós. É desse ponto de partida, desse episódio, desse encontro com Saulo, dessa tragédia, desse acidente, desse momento de dor de Saulo, sendo desautorizado por Jesus e agora autorizado para caminhar de uma nova forma, é que eu gostaria de extrair algumas coisas, alguns princípios, alguns exemplos para nós nesta noite. A primeira coisa é que eu gostaria que você entendesse, é que algumas tragédias, alguns acidentes acontecem conosco, porque nós costumamos ouvir e acreditar naquilo que nós ouvimos. Acreditamos nas falsas notícias. Hoje os jovens sabem muito bem disso, que as redes sociais estão cheias de fake news. São notícias falsas, são notícias plantadas. E muitas tragédias têm acontecido na nossa vida, porque nós damos ouvidos a coisas que não são verdadeiras. Nós ouvimos e achamos que essa ideia que vem até o nosso ouvido é uma saída, é um escape, é algo que vem de Deus, e na verdade não é. Você quer ver uma coisa? A família de Noemi, a família de Ruth, o marido e os filhos de Noemi resolveram juntar a sua família no momento de fome da sua cidade e resolveram ir para uma cidade chamada Belém. Belém no hebraico quer dizer casa de pão, ou seja, eles estão indo para uma cidade que hipoteticamente teria pão, teria comida, teria fartura. Eles estão saindo da onde estavam com fome e partindo com a sua família para um outro lugar, que provavelmente lá teria abastecimento para cada um deles. Muito bem, a palavra segue, a palavra do livro que narra a história de Ruth e Noemi, na verdade diz que na casa de pão, ou seja, em Belém estava faltando também pão. E o que é pior, acontece algo terrível. O seu marido, o marido de Noemi e os seus 2 filhos, um deles, marido de Ruth, morrem, falecem, são levados à morte, a óbito, e elas ficam órfãos, elas ficam sem maridos, elas ficam viúvas numa terra como aquela. Ouviram falar que naquela terra tinha pão, tomaram uma decisão e foram para lá, e essa decisão foi equivocada. Tiveram que juntar as suas forças, juntar um pouco de forças e voltar da onde nunca deveriam ter saído. Quão dor nós podemos sentir quando Jó está com a sua pá em mãos, enterrando os seus 10 filhos. Que dor é um pai ver que os filhos estão sendo enterrados e nada pode fazer. E pior, ele se assenta para depois ouvir amigos tecerem a respeito dele falas que não na verdade eram. Nada que os amigos tentaram naquela ideia conjecturar sobre Jó era verdade. Portanto, o que Saulo tinha na mão eram notícias falsas. Esse povo é uma seita, tem que matá-los. Esse povo são hereges, porque estão adorando um Deus que na verdade não é o nosso Deus, não é Yahvé. Paulo e Saulo naquele momento tinha na mão uma decisão de tirar a vida de pessoas que estavam do lado da verdade, mas porque ele ouviu falar de que aquele povo não era o povo de Deus, tomou uma decisão equivocada. Portanto, falsas notícias, irmãos, podem nos trazer muitas decepções. Você lembra daqueles meninos que foram para Emaús? Eles estavam voltando de lá com notícias no coração deles. Diziam inclusive para Jesus que estava caminhando com eles. Bom, o senhor está há quanto tempo aqui em Israel que não sabe das notícias que estão acontecendo? As notícias que eles carregavam eram notícias falsas.
Então a minha pergunta é: quem derrubou Saulo no deserto? Quem derrubou Saulo não foi Jesus, foi ele mesmo, porque acreditou em falsas notícias, acreditou em notícias erradas, tomou uma decisão e por conta dessa decisão sofreu exatamente esse acidente, essa tragédia que o acometeu e abateu. Às vezes, irmãos, nós conversamos com algumas pessoas erradas e tomamos decisões a partir dessas conversas erradas, essas más conversações que traz para nós exatamente decisões que nós não deveríamos tomar. Eu já peguei algumas pessoas dizendo: eu tenho que me mudar da onde eu estou, o lugar que eu vivo não presta. Não presta mesmo não. Tem que mudar de emprego. Eu acho que eu vou mudar de emprego, eu vou trabalhar para esse ano mudar de emprego. As decisões que nós devemos pautá-las, ela não deve estar em pessoas, mas as nossas decisões devem estar em Deus. Eu vim aqui hoje para te dizer a primeira coisa: se você durante o ano de 2017 tomou alguma decisão, e que essa decisão trouxe a você um acidente grave, se essa decisão trouxe para você a sensação de que você está experimentando uma tragédia, deixa eu dizer uma coisinha para você. Para Noemi, mesmo tomando uma decisão errada, Deus tinha um plano. Para Jó, mesmo tantas pessoas falando coisas erradas no seu ouvido, em meio à tragédia, em meio à dor, seus amigos se levantaram para dizer coisas erradas, falsas acerca dele, mas Deus tinha um plano para Jó. Para Saulo de Tarso, ainda que ele tenha ouvido tanta coisa errada e tomou uma decisão, e dessa decisão gerou um acidente, gerou uma tragédia, gerou decepções no coração dele, Deus também tinha um plano. O que eu vim dizer para você hoje aqui? Se você tomou uma decisão errada em 2017 e agora quer consertar isso, Deus está dizendo: vai nessa tua força, eu estou com você. E ainda que a decisão que você tenha tomado é uma decisão completamente errada, equivocada, fora dos meus planos, é a hora de você sentar aqui de novo diante de Deus, pedir perdão, pedir para o Senhor te orientar e tomar uma decisão abençoada. O que Deus tem para nós é planos de paz, planos de bênção para 2018, e ainda que a gente tenha tomado decisões erradas, está na hora da gente consertar. Como é que eu faço para consertar? Subimos na cruz de novo, vamos para a cruz de novo, porque lá é o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, e as decisões que tomamos, ainda que sejam decisões erradas, equivocadas, que nos trouxe danos, Deus está aqui para nos perdoar e para nos dar uma nova chance. Ele é o Deus da oportunidade e Ele nos concederá caminhos novos, caminhos de novas decisões em nome de Jesus. Amém, queridos? Em segundo lugar, quando nós olhamos para todos esses exemplos, e principalmente o de Saulo, Saulo tinha na mão um plano ardiloso, de matar gente, de prender gente, que era do bem, que era de Jesus, que era um povo santo, um povo separado. E essa decisão, a partir dessa decisão, gerou nele uma decepção, gerou nele um fiasco do seu plano, gerou nele, e a partir dele, nós podemos considerar tragédia e acidente. Esse plano ardiloso trouxe para ele uma decepção, não para com os outros também, ou apenas, mas também nele também. Ele tomou uma decisão e descobriu que aquela decisão que ele tomou, na verdade, era uma plena ilusão. Ele estava iludido com os seus planos. Afinal de contas, presta atenção aqui na fala de Saulo. Ele diz assim, no versículo 5, ele diz: quem és, Senhor? Portanto, o que Saulo estava fazendo naquela ocasião, era de pleno conhecimento dele. Porque se tem uma versão, irmãos, que eu sou amplamente inclinado a perceber que essa versão é a mais correta, quando narra esse episódio do encontro de Saulo de Tarso com Jesus Cristo, é o que está escrito na versão da Bíblia King James. Lá está escrito: my Lord, quando Saulo
em inglês, ou quando os tradutores resolvem anotar acerca desse episódio. Ele chama Jesus Cristo de My Lord. My Lord não é Sir, não é Senhor, não é apenas um pronome de tratamento. Lord, quem é Lord em inglês, no inglês lá da Inglaterra, se traduz como dono, como proprietário. Então, é Saulo diante do Senhor Jesus, com toda a sua autoridade sendo derrubada, caída por terra. Ele agora está desautorizado, desarmado, manietado. Ele está com o coração contrito, de joelhos, caído diante do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é Deus. E ele brada em alta voz, dizendo: quem és tu, meu dono? Quem é o Senhor Todo-Poderoso? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando esta palavra de Jesus vem ao coração de Saulo, provavelmente o que gera no coração dele é uma decepção. Eu acreditei nos outros, eu acreditei na minha própria decisão de pregar cartas e prender esse povo, e agora eu estou diante de Deus, eu estou lutando contra Deus, eu estou desafiando meu Deus. E essa ilusão em que Paulo vivia começa a cair por terra também. E deixa eu dizer uma coisa aqui: desilusão para nós pode ser o começo da maior bênção que nós vamos receber. Estar desiludido é sair da ilusão, porque ilusão é falta de luz, de orientação, de sabedoria. Quando eu estou começando a sair da desilusão, eu estou caminhando das trevas para a luz. O grande problema, irmãos, é que o que Paulo poderia gerar no coraçãozinho dele é que a vida acabou ali. É o que está diante de muita gente. É o desinteresse para continuar a vida depois das dificuldades enfrentadas. É o desinteresse para ir adiante na condição de dizer assim: a vida depois da tragédia, a vida depois de uma tomada de decisão errada, a condição de eu continuar. Quando ainda eu tomei uma decisão errada, eu posso continuar, eu devo continuar. E Paulo disse: eu decepcionei comigo mesmo, porque eu achava que eu estava perseguindo uma seita, um Deus minúsculo, mas agora eu caí em si, por terra, cego, completamente contrito, sem forças, diante de um Deus todo-poderoso. E o que será das minhas decepções? A gente acha, irmão, na vida, que o ferro dura para todo sempre. Já notou isso? Não. Vamos fazer uma obra de quê? Vamos fazer de ferro, porque esta obra de ferro jamais vai cair. Isso é verdade? Isso é mentira. Estamos iludidos. Se um ferro não tiver manutenção, ele enferruja, e ele não dura muito tempo depois da sua ferrugem. A gente acha que a água é a fonte da vida, e entende que sem água nós não vivemos, e por ser a fonte da vida é o elemento mais principal e importante que nós precisamos em toda a terra. É verdade? Pode ser, mas se você deixar uma água parada, ela começa a gerar bactérias. Daqui a pouco aquela água parada pode não ser a fonte da vida, mas pode trazer dano para você. E principalmente nós que vivemos agora em janeiro, sabemos muito bem que nesse período de janeiro e fevereiro, dengue, a proliferação de mosquito é gerada pelas águas. Nós somos às vezes iludidos por coisas que nós não entendemos. Não vou andar de carro, por quê? Porque o meu pneu lá eu vou economizar. Errado! Quanto mais nós andamos com o carro, mais o pneu dura. Olha que coisa! Um pneu parado na garagem, ele esvazia muito mais rápido do que você andando. Não, eu não vou andar de carro porque a minha bateria parada vai durar mais. Engano! Quanto mais nós geramos energia com o carro rodando, mais essa bateria fica mais forte. Portanto, irmãos, a minha palavra
é que a gente, no momento de decepção, e se você teve alguma decepção em 2017, esse é o momento, esta é a hora, esse é o dia em que Deus nos traz aqui nesta casa de oração para dizer para você: saia do desencantamento, saia da ilusão, saia das suas decepções, porque Saulo de Tarso estava iludido com a sua decisão. Nós devemos tomar uma tendência de que, a partir da desilusão, há vida para nós. Essa decepção de Saulo de Tarso, caído, prostrado, pode ser a decepção de muitos de nós desta noite, com o ano de 2017 que passou. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: nós temos um Deus que pode gerar em nós uma vida, e uma vida de qualidade. Outro dia, uma irmã me procurou para dizer: pastor, eu estou muito decepcionada com o que fizeram comigo, eu não consigo dar mais um passo, eu sou um vale de lágrimas, eu sou uma pessoa que, quando sento, me lembro do que fizeram comigo, o que me vem à mente é decepção. Eu estou decepcionada com ele, com ela, eu estou decepcionado com alguém que me fez muito mal. Já tirou um lenço da bolsa e diante de mim, antes de terminar as palavras, já estava se derramando em lágrimas. E eu lembrei de uma frase muito interessante de um filósofo, de Sartre, e ele dizia que o problema não é o que fazem conosco, o problema não é aquilo que vem até nós e nos decepciona. O nosso problema não é o que fazem conosco, o nosso problema é o que nós vamos fazer a partir daquilo que fizeram conosco. Eu sou, em muitas vezes, revelado, explicado e explicitado a vocês por aquilo que fazem comigo. Por exemplo, se alguém me faz muito mal e me cria um dano terrível, e esse dano me acomete a ponto de que eu paraliso, fico desiludido, desencantado da vida, se eu permaneço dessa forma, na verdade eu sempre fui assim, uma pessoa não preparada para as decepções, uma pessoa que apenas olha para as decepções, para tristezas e não caminha. O que Saulo fez agora foi a humildade, a humildade de reconhecer que estava cego, e aquele homem que mandava agora era dependente dos outros. Me carreguem, me levem para onde Jesus está dizendo, porque eu não consigo enxergar nada à minha frente. Chega uma hora como essa que nós devemos chegar diante da nossa comunidade, diante da nossa família, e dizer: eu me decepcionei comigo mesmo, eu acreditei em alguém que me disse muita coisa, eu acreditei naquilo que me disseram, me decepcionei, mas eu não quero viver desiludido, eu não quero viver desencantado, eu não quero viver nessa vida de choro, de lágrimas, de tristeza. Eu quero uma vida de alegria, de abundância, uma vida de qualidade. Jesus quer me dar essa vida e eu quero me apropriar dela. O que eu preciso fazer? Eu preciso me colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor, estou decepcionado comigo mesmo, pelos meus erros, pelas minhas tomadas de decisões equivocadas, e é nesta hora que eu quero me levantar e me colocar diante do Senhor, para que o Senhor me leve, me conduza, ainda que eu não consiga enxergar absolutamente aonde foi que eu errei, mas eu estou decepcionado, e a partir dessa decepção eu quero mudança, eu quero mudar a minha vida. Coloque-se diante do Senhor, e Ele está aqui hoje para tomar a decisão por você. Nós precisamos reconhecer que a vontade deve ser feita não por nós, mas por Jesus, e Ele que veio aqui hoje para te abençoar. As decepções de 2017 ficaram para trás. O que Deus tem para nós é novidade de vida. Que nós tenhamos um ano abençoado, que nós tenhamos um ano não mais de decepções, ainda que elas venham, nós teremos as nossas decisões pautadas em Jesus, e o que Ele tem para nós é sempre bênção e não planos de mal. Amém, queridos? Em terceiro lugar, eu queria trazer uma reflexão com você, para saber se de fato você está preparado para, ou preparada para as suas decepções. Então note, a partir do versículo 9, Saulo é conduzido até uma casa da rua direita. Lá
um homem é chamado, esse homem Ananias era um sacerdote, provavelmente um sacerdote daquela ocasião, um homem autorizado por Jesus, a ir até a casa onde Saulo estava, e durante esses dias Saulo não comeu, não bebeu, e apenas estava orando. Durante 3 dias, esse homem que era um homem poderoso, agora estava colocando-se diante de Deus como um dependente dele, completamente dependente de Deus. Muito bem, Ananias vai até ele, o chama de irmão Saulo, o cura, aquela cegueira que estava acometendo Paulo naquela ocasião cai por terra, ele volta a enxergar, ele se levanta e olha que coisa, vai ser um dos maiores missionários que a Bíblia já registrou, vai ser um homem de Deus, um homem plantador de igrejas, um homem em que a palavra de Deus traz milagres feitos pela mão de Paulo, mas era Deus que estava fazendo sobre ele. No capítulo 19, o versículo 11 e 12, vai dizer que Paulo, aí já Paulo, definitivamente Paulo, fazia milagres extraordinários, demônios batiam em retirada. Os milagres de Paulo eram feitos de maneira tão extraordinária, irmãos, que quando ele passava pelos enfermos, e os enfermos rasgavam pedaços de suas vestes, e tocavam em Saulo, eram curados. Este homem experimentou, logo depois de uma tragédia, milagres, experimentou o melhor de Deus, como eu gostaria de experimentar o que Paulo experimentou, a ponto de orar por uma pessoa, pelo enfermo, e ela ficou bem. Você não sabe a tristeza no meu coração, quando eu passo por algum enfermo, e eu não tenho poder nas mãos para curar alguém, como eu gostaria de ter 10% do poder de Paulo, para passar por alguém, por uma criança, por uma irmã, por um homem, por alguém que sofre enfermidade, estender as mãos e aquela pessoa ficar de pé, com saúde. Era assim Paulo. Agora o tempo passa no ministério de Paulo, o tempo avança no ministério de Paulo, e mais à frente, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer que Erasto, um companheiro dele, ficou em Corinto. Agora, ele deixou Trófimo, um outro companheiro doente. Espera um pouquinho só, olhe para cá, preste atenção. Um dia, registrado na Bíblia, na trajetória do ministério de Paulo, nós vimos que ele era um homem autorizado agora, não pelo Sinédrio, mas era autorizado por Jesus, e aonde ele passava ele curava. Mas chegou um ponto da carreira ministerial de Paulo, que ele deixa um companheiro que ele amava, um companheiro de ministério doente. Cadê o poder de Paulo? Ele começa lá atrás a sua carreira tendo uma tragédia, uma decepção, um acidente. Quando encontra com Jesus, é curado, se levanta para curar, se levanta agora para curar os outros. Ele é um outro homem, tem uma nova trajetória de vida, mas no finalzinho da sua carreira, ele não é mais capaz de curar o seu próprio amigo. Você quer ver uma coisa? Ele não era capaz de curar a si mesmo, porque a história de Saulo, ou de Paulo, avança. E em 2 Timóteo, no finalzinho da carta, ele escreve, no capítulo 4, no versículo 11, que só Lucas estava com ele. Todos foram embora, abandonaram, só Lucas estava com ele. O relato bíblico vai dizer que Lucas era um médico. Bom, se o Lucas está com ele, é porque ele também está doente. Espera um pouquinho mais. Ele curava muita gente. Depois de ser curado, o tempo avança, ele não cura o seu melhor amigo, um companheiro de ministério, e agora não consegue curar a si mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Se você tivesse que seguir, qual pastor você seguiria? Aquele primeiro Paulo,
que só em tocar nas vestes dele ele curava, ou aquele Paulo que não consegue curar a si mesmo, não consegue curar os 2 joelhinhos, a coluna que dói de vez em quando, as dores da idade que já aproxima, hein? Que tipo de pastor você seguiria? Pare de olhar para você e olha para a vida de Paulo, porque o que me chama mais atenção é que no final da carreira ministerial de Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Ele é um homem feliz, ele é um homem superado nas tribulações, ele é um homem que não se deixa levar pelas tragédias, pelas decepções. Ele é um homem pronto, trabalhado por Deus, a ponto de dizer: se eu curo, é Deus que cura, se eu não curo, é porque Deus não quis curar. E por que Deus não quis curar? Porque os planos de Deus são inexcusáveis, são incompreensíveis, a vontade tem que ser dele. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor é pastor. Se o senhor enfrentasse os dramas que eu enfrento, eu duvido que o senhor diria que está preparado. Você está diante de um homem, e a minha esposa testemunha disso, que foi visitar a mãe no hospital, que era missionária, que cansou de pagar casamento para muitas pessoas que queriam casar. Ela tirava do próprio bolso, ia no cartório e pagava. Eu via minha mãe fazer obras que até hoje eu dizia: meu Deus, eu não tenho a menor condição de fazer a metade. E eu estava no hospital, orando a Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus para curar a minha mãe, que estava verde, com a bílis estourada. Eu pedi a Deus: cura a minha mãe. Você está diante de um homem que sepultou a própria mãe. Tem gente aqui que estava comigo no dia do sepultamento, e fui eu que fui fazer o sepultamento da minha própria mãe. Sabe o que é fazer o sepultamento de uma tia que morre de Alzheimer, que não conhece ninguém, só conhecia a mim que era o sobrinho, só a mim que ela queria do lado dela, não se lembrava do filho que limpava as suas necessidades fisiológicas, que ela não sabia mais como fazer. E eu fui sepultar uma tia que assim sofria. No mesmo ano, eu sepultei um primo que foi enforcado dentro de um presídio. As dores que eu experimentei provavelmente poderia me fazer olhar para o céu e dizer: onde o Senhor está? Por que eu não faço isso? Porque tal qual Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, mais do que trocar de nome, foi um homem experimentado nas dores, e foi um homem preparado tanto para as aflições quanto para as alegrias. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos no coração esse preparo, de que louvado seja Deus quando nós estivermos com dinheiro no bolso, mas louvado seja o Senhor quando o dinheiro não aparecer. Que o nosso único brado que saia da nossa boca, quando o dinheiro não estiver, é dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor está do meu lado, e o que Ele tem para nós e para mim é um plano abençoado e abençoador. Eu sei que o que o Deus tem reservado para mim é muito melhor do que essa breve, momentânea tribulação que eu passo ou deixo de passar. Eu fico pensando que o que mais interessa para nós, os crentes nos dias de hoje, é receber a bênção de Deus. Vou para a igreja, vou pegar uma bênção de Deus. Vou para o círculo de oração, vou tentar retirar alguma coisa de Deus. Vou me encontrar com Jesus, vou pedir alguma coisa que Ele me dê. Nós temos essa perspectiva de quando nós vamos a Deus, nós vamos lá para buscar aquilo que Ele tem de melhor para nós. Você não está errado, Deus de fato tem. Mas quando Ele não quiser dar, glorifique também o nome dEle. Então,
Se você me perguntar, pastor, quando você vai até Deus, o que o Senhor pede a Ele? Eu digo, não peço nada, absolutamente nada. Eu só agradeço pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, pelo meu chamado, pelo pão nosso de cada dia, pelo sustento. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço porque o que Ele tem para mim e para você é muito melhor do que a gente pode pensar e imaginar. Eu não quero as bênçãos de Deus, eu quero o Deus da bênção. Eu não quero o poder de Deus, eu quero Deus que tem todo o poder. Eu não quero apenas a minha cura, eu quero Deus que cura e que sabe o que é melhor para mim. Por que eu digo isso? Porque um dia eu também já invoquei a cura ao Senhor e Ele não me deu. Você está diante de um homem que ficou 5 anos atrás de uma sala de aula, dentro de uma sala de aula, para aprender o que era Deus. Não se conformado com isso, estudou mais 2 anos para especializar em alguma coisa e fez mestrado acerca de Deus. 8 anos estudando para conhecer Deus. E um belo dia eu estou no mercado e o meu joelho torce, e eu vou até o médico, e o ortopedista diz, tem que engessar esse negócio aí, tem que colocar gesso nesse negócio. Eu fico 15 dias com a perna paralisada. Os primeiros 2 dias eu dizia para Deus assim, como é que pode? Eu sou teu filho, e agora estou experimentando um acidente como esse, eu não mereço isso. Eu sou teu filho que te busquei durante todo esse tempo, preciso fazer a tua obra, eu parado aqui, tudo para. O Senhor sabe como eu sou importante na tua obra, porque o Senhor me paralisa, por que eu estou aqui? Por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não me tira desse gesso? Por que o Senhor não restaura o meu joelho? Por que não coloca a minha vida em curso de novo? Me queixei durante 2 dias. No 3º dia eu desisti de me queixar e disse, fala comigo, Senhor. O Senhor não está falando comigo, fala comigo, me explica. Durante aqueles 13 dias, irmãos, eu experimentei de Deus o que eu nunca experimentei nos 8 anos que eu fiquei atrás de uma sala de aula. Foi durante aquele período que eu parei, que eu pude ouvir de Deus os planos que Ele tinha para mim, que havia uma vida de qualidade muito maior do que aquela que eu estava experimentando como um acidente, ou como entendendo como um acidente. Há momentos na vida que Deus nos paralisa para exatamente fazer de nós uma melhor criatura. O problema não é o que fazem conosco, o problema não é o que Deus faz conosco, o problema é o que nós vamos fazer a partir daquilo que Deus fez conosco. Que o ano de 2018 seja um momento seu de crescimento espiritual diante de Deus, que você aproveite esses momentos diante do Senhor para ouvir a voz dEle, instrução dEle, apontamento dEle, mostragem de um novo caminho, para que você experimente bênçãos muito maiores e melhores do que você já experimentou até agora. E que antes de buscar qualquer coisa em Deus, diga para Deus, eu não vim aqui buscar absolutamente nada, nem a tua cura, nem a minha cura, nem um dinheirinho, nem abastecimento para a tua despensa, nem isso. O que você veio fazer aqui, minha filha, meu filho, eu vim aqui te buscar a tua face, porque o melhor lugar para estar é diante da vontade de Deus, é estar na presença de Deus. Que o ano de 2018 seja este ano para você, um ano repleto da presença do Senhor em sua vida, e Ele sabe muito bem o que é melhor para você. O que passou, passou. Tragédias, acidentes, decepções, frustrações, desencantamentos, coisas, ilusões, tudo aquilo que ficou para trás de 2017, amarra, deixa para lá, bota num saco, joga no lixo, que fique apenas na tua lembrança, mas que você nunca se esqueça que o que Deus tem para nós é planos de bênção e não planos de mal. O que Deus separou para 2018 é um plano abençoador, da mesma forma que Ele fez lá atrás com Noemi, com Jó, com Davi, com Abraão, com Paulo, que agora é o personagem desta noite. Os planos de Paulo, os planos que Paulo teceu,
eram planos de mal, e os planos que Deus teceu para Paulo foi planos de bênção. Que Ele faça isso na sua vida e lhe conceda um ano abençoador, apesar das dificuldades. Que não venha nunca em sua vida, eu não quero aqui que você entenda que eu estou aqui dizendo que tristezas, decepções, traumas, isso vai acontecer em 2018. Não, eu não quero, isso seja bem longe de nós. Mas eu gostaria muito, imensamente, que você estivesse preparado para que qualquer adversidade que bata a sua porta, você diga: eu sei viver em fartura, eu sei também viver em decepções. Eu sei viver quando as alegrias batem a minha porta, mas eu sei também viver quando as decepções vêm à minha porta. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Essa semana eu recebi uma senhora muito triste, decepcionada. Ela tinha uma amiga, ela tinha uma companheira, ela tinha uma pessoa que vivia ao seu lado, que considerava como amiga, mas essa pessoa foi embora, do nada foi embora, depois de uma briga foi embora, depois de um desentendimento foi embora. Ela tinha no seu coração, naquele momento conversando comigo, uma desesperança muito grande com as pessoas, não acreditava mais, não queria mais amizade, colocou a sua vida em amizade com aquela menina, com aquela pessoa, e agora não queria mais desabafar com ninguém. E o que é pior, ela soube que esta pessoa colocou o nome dela na boca de um sapo, fez mal à vida dela. E ela disse: pastor, qual é a minha grande tristeza? Onde eu me reporto ao Senhor, onde eu tinha uma pessoa que estava do meu lado e hoje faz mal para mim. Eu disse: minha irmã, a senhora se considera filha de Deus? Ela disse: sim. A senhora tem certeza que está na mão de Deus? Sim, eu me considero que eu estou na mão de Deus. Então, podem botar o nome da senhora na boca do sapo, na boca da coruja, na boca de qualquer tipo de animal, porque o seu nome, antes de estar na boca de qualquer bicho, ele está escrito na palma da mão de Deus. Deus escreveu o nosso nome lá. Eu lhe pergunto: qual é mais poderoso, a boca de um bicho ou a mão de Deus? Ela me dizia: a mão de Deus. Todos nós estamos seguros na mão de Deus. Qualquer coisa que faça contra nós, qualquer oração que venha contrária a nós, qualquer tentativa de nos tirar da vontade de Deus, vai se esbarrar em uma coisa só: nós estamos na mão de Deus. E se nós estamos na mão de Deus, nada pode prevalecer contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos nesta noite pelo teu povo que se reúne na tua casa, diante da tua palavra, que ouve a tua voz, que ouve os teus conselhos para nós. É nesta noite, Senhor, que diante de tantas decisões erradas, traumas do passado, coisas que nós enfrentamos que desagradaram o teu coração e nos decepcionaram também, ouvimos de alguns, tomamos planos e hoje eles estão por água abaixo. Mas nós começamos a nossa trajetória e principalmente neste primeiro domingo, nós escolhemos estar em tua casa para ouvir a tua voz. E ouvimos aqui nesta noite que os planos que o Senhor tem para nós é um plano abençoador. Da mesma forma que o Senhor fez com todos os personagens que passaram por uma Bíblia Sagrada e tiveram um desfecho das suas decepções muito melhores do que quando começaram a sua trajetória. A nossa trajetória em 2018, nós queremos entregar em tuas mãos, que ela seja uma bênção, que ela seja abençoada pelo Senhor. Por isso nos conduza, Senhor, leva-nos a caminhos em que possamos experimentar mais de Ti, melhor do Senhor, e abençoa a nossa trajetória, a nossa vida em 2018, que o Senhor possa reservar para cada um dos Teus filhos e filhas, nesta noite, um ano abençoado, um ano sem decepções, um ano em que as nossas tomadas de decisões serão tomadas diante do Senhor. Abençoa Teu povo, Senhor, nesta noite, e que todos os nossos sonhos e planos sejam depositados em Teus pés, para que não haja no final deste ano decepções, só haja bênçãos,
só haja vitórias, porque a vitória do nosso povo, do povo de Deus, é a vitória do Senhor Jesus. Por isso abençoa cada um de nós neste início de ano, e que a nossa trajetória seja uma trajetória abençoada também pelo Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite e para todo sempre. É a oração que te fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém por essa palavra aí, querido? Você pode aplaudir o nome do Senhor aí por essa palavra